Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um módulo do nosso curso de SEO GEO. Eu sou o Luiz Ottoni, se a gente ainda não se conhece, tem experiência em SEO há mais de 10 anos e este é o nosso último módulo do nosso curso de SEO e GEO aqui do canal. Então se você está chegando aqui, né, esse é o primeiro vídeo, seja muito bem-vindo. Caso você queira assistir apenas esse módulo de GEO, saiba que este é o nosso último módulo de todos os que a gente já explorou aqui no canal. A gente já falou sobre os pilares de SEO GEO, já falamos sobre como fazer uma análise de concorrência, fazer uma pesquisa de palavras-chave, já temos um módulo também voltado para a parte de SEO técnico, de como criar conteúdo, sobre a autoridade off-page, link build, etc. E aí, por fim, a gente vai chegar aqui ao módulo de GEO. Então, se você já acompanhou também todos esses módulos e este é o último módulo aqui do canal, parabéns por ter chegado até aqui e espero que ao final deste módulo você também tenha aprendido bastante sobre GEO. Então, sem mais delongas, bora direto para o conteúdo da aula de hoje, começando a falar sobre o que é GEO e por que ele existe, tá, gente? Então, ao longo dos módulos, a gente explorou um pouquinho dessa diferença do SEO tradicional, né, para o que a gente fala ali de SEO para Google, SEO para Bing, né, que é o SEO que todos nós conhecemos, e a gente chegou a falar sobre a definição da sigla do GEO, né, mas bora retomar esse conceito também para quem tá chegando aqui a partir desse vídeo. Então, pessoal, GEO significa Generative Experience Optimization. Então, basicamente, é o SEO feito ali para as IAs, tá? Então, antes a gente focava no SEO que era feito tendo em vista os algoritmos dos mecanismos de busca tradicionais, como Google e Bing, e aí com o GEO a gente passou também a olhar o algoritmo dos mecanismos de busca das LLMs, que são Large Language Models, e aí que a gente inclui ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity e assim por diante. Então, quando a gente fala de GEO, a gente está falando do conjunto de boas práticas que a gente pode aplicar ao seu site para que ele apareça como resposta das LLMs, né? Para que ele seja citado, seja mencionado. Então, o GEO, pessoal, ele passou a ser relevante dentro dessa realidade porque as pessoas elas passaram a buscar a partir das LLMs. Então, antigamente, a gente sabe muito bem, se você, assim como eu, cresceu usando a internet, né? Então, se você é nascido aí nos anos 90 para frente, você sabe da importância que o Google teve nas nossas vidas até 2 anos atrás. Então, a gente sabe que até 2 anos atrás, qualquer tipo de pesquisa a gente fazia diretamente no Google e clicava em um daqueles links azuis. Com o GEO, a gente percebeu que principalmente em 2025, né, foi um shift, assim, houve uma mudança muito grande no comportamento dos usuários, porque agora as pessoas, elas não só usam os mecanismos das LLMs como um recurso de pesquisa, como também elas mudaram a forma como elas pesquisam. Então, antes elas pesquisavam termos mais genéricos, amplos, e hoje elas pesquisam com um tom mais conversacional, como se você estivesse falando com uma outra pessoa, digamos assim. E no que isso implica, pessoal? Implica em bastante coisa pra gente que trabalha na área de entender sobre como que as pessoas pesquisam, né? Porque fazer SEO, fazer GEO é literalmente isso, entender como as pessoas pesquisam e entender como que os algoritmos por detrás dos mecanismos de busca, eles traçam as respostas e ranqueiam as respostas, e a gente percebeu que em 2025 houve esse shift. Então, não só as pessoas começaram a distribuir mais as suas pesquisas através das LLMs, então o Google ele passou de ter a dominância total, como também a gente percebeu que houve uma mudança no comportamento do usuário, que agora pesquisa de uma forma mais conversacional. Então, como que funciona tudo isso, né, pessoal? As IAs, elas produzem, aliás, respostas sintetizadas, né? Então, elas selecionam ali fontes confiáveis para poder citar você, né, para poder mencionar você. Mas antes da gente entrar nesse universo do GEO e a gente explorar um pouquinho como que a gente pode otimizar o GEO do seu site, fazer você, enfim, seu cliente ser citado, ser mencionado, é muito importante a gente relembrar da diferença das siglas, tá? Porque eu falo bastante de GEO, mas a gente tem 3 siglas que a gente falou bastante aqui no curso e é muito importante a gente lembrar a diferença delas. SEO, para quem, né, sabe muito bem, Search Engine Optimization. Então, como eu já disse aqui nesse vídeo, inclusive, a gente ali seriam as ações que a gente faz para otimizar
o seu site, o seu conteúdo para o mecanismo de busca tradicionais, os links azuis, os links orgânicos. I/O é basicamente Artificial Intelligence Optimization, que se refere a otimizar conteúdo para as IAs entenderem melhor o seu site, o seu conteúdo. Então, quando a gente fala de I/O, pessoal, lembrem-se disso. A gente está falando especificamente de conteúdo. Pense que GEO, que é o Generative Experience Optimization, é meio que o guarda-chuva dos pilares de otimização para os mecanismos ali das LLMs. Então, o I/O ele está abaixo do GEO, ele é uma vertente do GEO. A gente fala especificamente das otimizações a nível de conteúdo. Então, tendo isso claro aí na cabeça de vocês, como que as IAs ranqueiam os seus sites como respostas? Porque essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Como ali pessoas que trabalham com essa frente de ranqueamento, de otimização de sites, precisam entender, porque a gente já sabe mais ou menos como que o Google funciona, como que os algoritmos por detrás do Google funcionam, né? Quais são os seus pilares. Agora, quais são os pilares ali das LLMs? Como que funciona esse processo? Então, vamos lá, eu tentei trazer aqui num infográfico de uma forma simplificada as etapas, tá? Então, a gente começa, pessoal, com a interpretação da intenção do usuário. Então, quando você vai perguntar algo ali na LLM, grande parte das vezes você vai estar logado na LLM, né? Então você usa um login, ele já tem ali os seus dados, ele sabe quem você é. Então já começa por aí, porque através da sua pergunta ali, ele já tem uma noção da intenção que você tem em relação ao que você está perguntando, porque ele já tem um histórico seu, tá? Então esse é a principal diferença que a gente já começa a ver aqui numa ferramenta, numa LLM, diferente ali do buscador tradicional. Então, ele já interpreta a sua intenção e aí, a partir disso, ele busca vetores relevantes, né? Então, busca os vetores ali mais relevantes, conceitos, entidades que são relevantes para responder a sua pergunta, tá? Então, por isso que quando a gente trabalha com otimização de EO, né, conteúdo, etc., a gente fala muito sobre você ter um posicionamento claro, sinais evidentes de quais entidades de conteúdo que você possui no seu site, né? Então, isso é muito importante quando a gente fala de GEO. E aí a gente tem, em terceiro lugar, a questão do ranqueamento de fontes, né? Então, a LLM ranqueia ali internamente fatos e fontes confiáveis, com base em sinais que são enviados para ela, semelhante aos que a gente tem no SEO tradicional, sendo, por exemplo, a questão do Domain Authority um deles. Ele dificilmente a LLM vai utilizar como fonte um site que acabou de ser criado, né? Ele não vai usar como fonte de menção, de citação, um site que acabou de ser criado, porque aquele site ele não tem sinais necessários para que para que as LLMs entendam que ele é relevante dentro de um vetor, dentro de um conceito, de uma entidade específica, tá? Então é muito importante você, quando a gente fala de GEO, trabalhar também essa parte de link building, de construir uma relevância de domínio, né? Então, por isso que é muito importante. E aí, por fim, ele faz a geração da resposta, né? Então, a LLM gera uma resposta final e sintetizada, combinando as informações selecionadas. Algumas coisas diferentes que a gente vê aqui em relação ao mecanismo de busca tradicional, pessoal, que vale a gente reforçar, é o seguinte: como as respostas das LLMs, elas tendem a ser mais personalizadas, então na busca tradicional, se eu, por exemplo, procuro sobre suplementação vitamínica no Google, muito provavelmente, se a gente estiver na mesma geolocalização e eu faço uma pesquisa ampla dessa, a gente vai ver resultados muito semelhantes. Agora, é diferente de eu ir para o ChatGPT e perguntar, por exemplo, quais são as melhores suplementações vitamínicas para o meu perfil. Se ele souber já quem eu sou, porque eu já converso com ele com certeza vai adaptar aquela resposta para o meu perfil. Então, entende que nesse caso de GEO, a gente tem até uma necessidade de segmentação, de enviar sinais de segmentações que são ainda mais vitais, né? Que são ainda mais necessários ali nesse sentido. Então, se você tem um site, por exemplo, de suplementação, e-commerce de suplementação, é muito importante você enviar sinais específicos e nítidos para as LLMs de qual é o seu ICP, qual que é o seu target, né? Qual que é o seu público target. E aí, como que a gente faz isso? A gente já falou
falou um pouco aqui no curso sobre como a gente faz esse envio de sinais para os mecanismos de busca tradicionais e para as LLMs, né? A gente faz FAQ, a gente cria conteúdo no blog, então tem vários itens que a gente pode fazer. A gente cria link build, né? Faz link build, faz participação em fóruns e tem várias outras formas que a gente pode, aos pouquinhos ali, enviar esse tipo de sinal. Então, entende que no caso das LLMs, pode ser, tem um ponto positivo que por ser muito segmentado pode ser mais fácil você conseguir às vezes ranquear para um conteúdo específico, mas também existe um outro nível ali de dificuldade que você precisa ter uma segmentação muito clara, tá? Então, se é melhor ou pior, aí vai depender de como que você enxerga esse ponto. Bom, e aí, pessoal, o que as IAs priorizam, tá? Então, quais são os sinais que a gente sabe que as IAs priorizam na hora de ranquear, entre aspas, né? Porque não é um ranqueamento, mas, enfim, vocês entendem quando eu quero dizer ali a questão do ranqueamento, né? Ou seja, o que elas priorizam na hora de selecionar o seu site sobre o outro, tá? Autoridade semântica, que eu já falei ali anteriormente, né? Então, como que a gente constrói a autoridade semântica, pessoal? Conteúdo, 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 citação, ter uma estratégia clara entre a sua estratégia dentro do seu site de conteúdo com uma estratégia, às vezes, nas redes sociais, né? Então, ter isso muito claro, usar fontes diferentes de forma de conteúdo, né? Então, ter canal de YouTube, ter conteúdo de blog, enviar sinais que estão acoplados à sua marca, que são claros em relação a essa parte semântica, ao grupo semântico de palavras-chave que você quer aparecer. Menções de terceiros. Pessoal, menções de terceiros, o que é que a gente está falando aqui? Link building, backlinks, tá? Claro que nesse caso das LLMs é até mais fácil você enviar esse tipo de sinal, porque no SEO tradicional, né, quando a gente trabalhava link building lá nos princípios do SEO, do Google, existia uma necessidade de você ser citado, você ter backlinks, e esses backlinks eles tinham que ser de fato links. Ou seja, se eu tenho uma marca, né, por exemplo, tenho minha consultoria Ranker, e eu sou citado dentro de um veículo de imprensa, Ranker ganhou o prêmio XYZ. No SEO tradicional, se eu não tivesse um link para a minha empresa, né, para o site da minha empresa, aquela menção ela não valeria de nada. No GEO, ela já vale. Por quê? Porque a LLM ela consegue fazer uma ligação dessa menção com quem você é, com qual domínio a sua empresa possui e assim por diante. Então, eu não tenho mais a necessidade de ter um link de fato. Entendem? Então, isso facilitou nesse caso, tá? Mas, ainda assim, é importante, obviamente, eu ter backlinks, né? De forma geral, assim, é importante. Mas sair em um veículo de imprensa, claro, de uma forma positiva, né? Isso já é o suficiente para você enviar sinais para as LLMs ali de relevância, de força de marca. Então, PR, na era que a gente vive agora de GEO, nunca antes foi tão importante. Reputação, que está totalmente ligado com esse segundo ponto que eu trouxe, né? Então, qual é a sua reputação online? Como que a sua empresa, ela tá ali no Google Review? Como que ela tá no Reclame Aqui? Como que ela tá nos órgãos ali de defesa do consumidor? Porque tudo isso é considerado, tá? Então, se você tem problemas ali em relação à sua marca no online, cuidado, porque aí isso é o que está moldando a sua empresa, né? Moldando a forma como a LLM visualiza a sua empresa. Então, se alguém, por exemplo, não tem muita certeza se vai ou não comprar com a sua empresa, e aí ela vai lá e pesquisa no ChatGPT, tipo, a empresa X é confiável? O que a LLM vai fazer? Ela vai pegar um acoplado de informações desses sites que eu mencionei há pouco, Reclame Aqui, Procon, etc. E ela vai entender qual que é qual que é a sua nota, qual que é a sua credibilidade, né? O que as pessoas estão falando sobre você, e aí ela vai formar uma resposta com base nisso. Então, se você tem uma reputação ruim, por exemplo, no Reclame Aqui, sua empresa é baseada no Brasil, a LLM muito provavelmente vai falar que a sua empresa não é recomendada, e a gente não quer isso, obviamente, né? Então, reputação online, pessoal, é muito, muito, muito importante quando a gente fala de GEO. Dados estruturados, pessoal, dados estruturados. A gente vai falar um pouco mais pra frente, eu trago algum exemplo ali de dados estruturados, mas snippets de código, basicamente, né? Em outras palavras, pessoal, se você não é do técnico
NKs, pensa que dados estruturados, como o próprio nome diz, são códigos, blocos de códigos estruturados que facilitam ali as LLMs entender sobre o que é o seu negócio, sobre o que você está vendendo, qual que é o seu produto, qual que é o preço daquele produto e assim por diante. Então, o pessoal de tecnologia ali, o pessoal de desenvolvimento sabe muito bem o que é um dado estruturado. Se não souber, também é super fácil de explicar ali para eles. A gente vai chegar no slide só sobre isso. Coerência histórica, tá? Coerência histórica tá muito relacionado com a questão das menções, da reputação, né? Que eu disse para vocês ali. Então, eu ter um histórico online, né? Eu ter um histórico de reputação online. Aquilo que eu falei, eu acabei de lançar um site, acabei de lançar uma marca. É difícil fazer DEO no começo, é possível, mas é difícil eu fazer um DEO com alto impacto no começo, porque ainda assim, como no SEO tradicional, também existe um tempo, né, de maturação da sua marca, da visibilidade da sua marca no online. Então não é imediato. Tudo que a gente falou aqui ao longo do nosso curso, não são aplicações imediatas. A gente ainda tem um roadmap ali de 3, 4, 5 meses para a gente conseguir ver os grandes resultados também em DEO, tá? Citações em fontes fortes, muito relacionado à questão que eu falei das menções, né? Então, a única diferença de menção para citação é que menção, apenas o meu nome aparecer dentro de um veículo, dentro de uma matéria, já ajuda. Citação é um step a mais, né? De fato, aí eu tenho um link para o meu site. Então, se eu tenho links para o meu site, também muito positivo. Como eu disse anteriormente, não é mais necessário eu ter um backlink, eu ter uma citação para a LLM entender os sinais ali que aquela matéria, enfim, que aquela nota tenha em relação à sua marca. Mas a citação é mais implícita, né? Então a citação, ela tá dizendo para o mecanismo de busca o quê? Que eu confio tanto nessa empresa, eu confio tanto nessa marca que eu tô colocando um link aqui para ela. Eu tô colocando a minha autoridade em xeque, mandando o meu usuário, que é o meu bem mais precioso, para este site. Então por isso que a citação é um step a mais. Não é necessário, mas é bom, tá? Entidades bem definidas. Pessoal, entidades bem definidas está completamente relacionado à questão semântica, como eu disse para vocês. Então, é muito importante, se você não viu o módulo de pesquisa de palavra-chave, de análise de concorrência, você voltar e entender o que eu trouxe lá no conteúdo que eu falo de entidades e de análise de concorrência, de definição de grupo estratégico de palavra-chave, para você entender o que significa essa parte aqui das entidades. É uma definição de tópicos que você precisa fazer, de grupos semânticos, né? Clusters que a gente fala, para você, a partir daí, criar conteúdo estratégico, beleza? Bom, pessoal, em resumo, com isso tudo que eu trouxe, o que a gente precisa saber é o seguinte, que SEO não é mais sobre fazer apenas pesquisa de palavra-chave, né? Agora com DEO a gente tem toda uma questão de entidade, reputação e contexto, que já era importante em SEO, mas que agora com DEO se tornou ainda mais relevante, tá? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão das entidades e dessa reputação semântica para a gente entender o que isso significa, tá? Então, como eu disse anteriormente, não é mais só sobre palavra-chave, né? Então, como eu explorei ali no início do vídeo, a busca dentro das LLMs, ela é uma busca mais conversacional, personalizada. Então, para IA, a entidade é algo que pode ser definido por marca, produto, quem é o seu fundador, o seu serviço, o seu nicho e tópicos recorrentes aí do seu dia a dia. Então, pensa que entidades seriam como se fossem clusters, tá? Então, por exemplo, você tem a sua marca e em volta você tem clusters, tipo nuvenzinhas ali, que são tópicos específicos. Conforme você vai criando conteúdo, você vai criando páginas que vão sendo indexadas, tanto no SEO tradicional quanto no DEO, a LLM ela vai criando uma definição de quem você é. Isso é o que são entidades. Então, ela entende que a marca X está relacionada aos produtos YZ, que é do fundador YX, que tem um perfil no LinkedIn assim assado, que tem experiência, que tem serviços que são oferecidos dessa e dessa forma, que é do nicho tal. Então, ela vai criando um background de informações sobre quem você é. Agora, como que eu posso facilitar que as LLMs elas formem esse background de informações de uma forma mais rápida, tá? Através das entidades, tá? E aí, uma das coisas que a gente pode fazer em relação a entidades é a criação de esquema markup, tá?
dados estruturados. Como eu já dei um spoiler ali para vocês anteriormente, dados estruturados, pensem em dados estruturados como se fossem blocos de código, pessoal. Esse print que vocês estão vendo aí do schema.org, Schema é uma organização que foi criada, né, por isso que o .org, pelo pessoal aí lá nos fundamentos da internet, né, de quando começou tudo, e aí eles aos pouquinhos foram definindo o que são chamados de entidades, que são esses blocos de código. Esses blocos de código, eles ajudam não só as LLMs, mas os mecanismos de busca tradicionais a entender itens específicos na sua página, porque pensa assim, olha o tanto de página que a gente possui na web hoje, né, e esse número ele não para de crescer, porque aos poucos a gente tem mais e mais sites sendo criados e tá tudo bem, né, mas para os bots, para os crawlers ali que vão passar pelo seu site, que faz todo o processo de rastreamento, né, do seu site, quanto mais claro, né, quanto mais straightforward ali, né, quanto mais direto ele puder entender sobre o que se trata aquela página, aquele bloco de conteúdo, mais rápido ele vai formar ali uma entidade sobre você. Então, por isso que esquema na era do GEO é tão importante, tá? Agora, como que eu faço o esquema? Pessoal, o ChatGPT está aí para isso hoje e ajuda muito a gente, porque nos anos anteriores, antes do ChatGPT, a gente precisava fazer na mão, né? Então, eu precisava pedir ali ou usar uma ferramenta, né, que era paga, ou pedir para o desenvolvedor pegar aqui como que era esse bloco, como que esse bloco deveria ser, e ele tinha que preencher a mão ali no código e aí subir na página, né, no HTML daquela página. Agora a gente tem o ChatGPT, então você pode colocar, por exemplo, o seu site no ChatGPT e pedir para ele recomendar marcações de esquema. Você tem as marcações de esquema, passa isso para o dev vai saber como implementar. Então, é muito tranquilo de fazer implementação de esquema hoje, tá? Pensa que não tem muita dificuldade em entender o que é isso. São blocos de código que facilitam os mecanismos de busca a interpretarem do que se trata aquela página do seu site, tá? Então, para e-commerce isso também é muito importante. Agora, como que a gente consegue fortalecer as entidades ali ao redor da sua marca, né? Para os algoritmos das LLMs e dos mecanismos ali de busca tradicionais entenderem quem você é, quem é a sua empresa. Pessoal, parece besteira e parece uma coisa muito óbvia, mas página de sobre nós. É uma coisa que aos poucos as pessoas foram tirando para deixar o site ali às vezes mais direto, né? Deixar uma página só, mas ter uma página de sobre nós é muito importante, porque é ali que você consegue de fato explicar quem você é, por que você existe, quando que você foi fundado, se você tem uma base, né, um endereço físico, onde que é esse endereço físico, se você tem um CNPJ, qual que é o CNPJ, enfim, você consegue ditar várias informações sobre a sua empresa que você não conseguiria fazer em outro lugar e você entrega essas informações de uma forma bem clara ali para os mecanismos de busca, né? Então forma-se uma entidade muito rápida ali sobre quem é você, quem é a sua empresa. Então aqui que você tem que colocar isso, tá? Então você coloca ali quem você é, tenta colocar, se você é, por exemplo, uma empresa e você tem, obviamente, fundadores e pessoas importantes ali da empresa, as mais relevantes, tenta colocar as fotinhos dela, as bios dessas pessoas, coloca, se elas têm perfil no LinkedIn, coloca o link do perfil do LinkedIn. Quanto mais segurança você conseguir trazer para as LLMs, mais rápido as LLMs vão ter essa clareza de quem é você, quem é a sua marca, quem é a sua empresa, para elas poderem te recomendar, te citarem. Então, faça isso, que é uma coisa extremamente importante aqui na era do GEO, tá? E quando a gente fala de contexto, pessoal, construção de contexto, lembra que eu falei que a construção do contexto, da menção, da citação, ela tem muito a ver com a questão do link building? Então, vamos falar especificamente sobre isso, tá? Como que as LLMs enxergam backlinks? Elas não seguem links, tá? Então, elas não conseguem ler o contexto textual do link. Um link sem texto útil é basicamente zero impacto para LLM, porque pensa que assim como para um humano, quando você coloca um link interno ou um link externo dentro do seu conteúdo, então a pessoa está lendo lá sobre o que é SEO, né, ou o que é GEO, por exemplo, e aí tem um parágrafo que eu coloco, clica aqui para continuar vendo outras matérias. Eu não sei para onde que eu vou, né, provavelmente eu vou para uma página que tem outras matérias, né, uma página genérica e tal. Seria muito melhor se
por exemplo, eu pensasse para onde que eu gostaria de mandar uma pessoa que está lendo sobre GEO, muito provavelmente ela vai querer ler às vezes mais sobre como fazer uma pesquisa de palavra-chave para LLM. Então, em vez de eu colocar tipo um clique aqui genérico, eu penso melhor nesse conteúdo e coloco, né? Tipo, continue lendo sobre como fazer pesquisa de palavra-chave para GEO. E aí eu coloco o link em como fazer pesquisa de palavra-chave para GEO. Não só a partir disso, as LLMs elas vão conseguir entender melhor esse link, né? Então elas vão conseguir entender melhor para onde você está mandando o usuário, como também o usuário humano ele vai entender muito mais ali do que se trata a página da qual ele vai clicar. Parece besteira, gente, mas nosso inconsciente ali na hora que a gente está lendo, né, fazendo essa leitura dinâmica de uma página, de um conteúdo, isso faz total diferença para o usuário ter a segurança de clicar. Então, toma cuidado na hora que você for fazer a definição do seu texto âncora, tá? Ele precisa ser o mais claro possível, e isso também é importante aqui para as LLMs, beleza? Então, cuidado na hora que você for fazer ali o seu texto âncora, tá? Então, em resumo, pessoal, como que a gente consegue aparecer nas respostas das LLMs? Autoridade temática profunda, então crie conteúdos, né? Então faça conteúdos, tenha um portal de conteúdos dentro da sua marca, dentro da sua empresa. Conteúdos que sejam confiáveis e consistentes. Não adianta nada você ir lá no ChatGPT e mandar criar um conteúdo de qualquer jeito. Isso não vai ranquear, isso não vai gerar menção, não vai gerar citação. Então tente trazer dados únicos, né? A gente já falou sobre como fazer um conteúdo relevante lá no nosso módulo de criação de conteúdo, então eu não vou ficar me repetindo aqui, mas conteúdo é extremamente importante para essa era do GEO. Ter citações externas, menções externas, também é muito importante. Sinais sociais de reputação. Lembra que eu falei da página do Sobre Nós? Colocar links para perfil de pessoas, né, para perfis, aliás, de pessoas que são relevantes dentro da sua empresa. Então, isso aqui se encaixa nessa frente também, né? E você manter ali conteúdos em dia, né? Então, sempre ter conteúdos ali atualizados, né? Sempre ter páginas atualizadas dentro do seu site, tá? Então, a gente tem 3 pilares aqui, pessoal, que eu defini de presença, prova e posicionamento. Então, de presença, a gente está falando de aparição externa, né? Digital PR, então, ser mencionado, ser citado em outros sites. Provas, eu ter dados e evidências, os quais eu consigo trazer com meus próprios conteúdos. E posicionamento, que é eu ter uma clareza da especialidade da minha marca, né? Então, eu ter ali páginas que reforçam o que eu faço, para o que eu vim, né? Quem são os meus clientes. Então, eu preciso ter essa clareza. Agora, como que eu meço tudo isso que eu falei, né? Então, vamos supor que você vai seguir meu roadmap aqui, você vai colocar tudo isso em prática. Como que eu faço para medir se tá dando certo, tá? Pessoal, no momento que eu gravo este vídeo, a gente não tem hoje muitas ferramentas que são 100% accurate, né? Então, que te tragam ali dados que são extremamente precisos em relação a isso. Então, a gente tem aqui algumas alternativas, tá? Então, por exemplo, insert de share of voice, tá? Eu já até trouxe aqui em outros módulos, né? Como que o Ahrefs, o SEMrush, ele mostra ali a questão das IAs. Então, qualquer coisa volta ali um pouquinho na parte da análise de concorrência. Mas essas ferramentas pagas, né? O SEMrush, o Ahrefs, o S-Ranking, etc. Todas elas têm um módulo de IA que você consegue analisar como que o seu domínio está se posicionando nas IAs. No momento que eu gravo este vídeo, recentemente, o Bing também, da Microsoft, soltou uma ferramenta ali que seria no Google Search Console deles, né, no equivalente ao Google Search Console deles, o Bing Webmasters Tools. Eles soltaram ali um módulo de IA que você consegue ver como que o seu site também está se posicionando nas IA, mas aí seria só dentro do Bing. Então, como que eu hoje mensuro, né, essa parte aqui com os meus clientes? Eu olho para a questão do Citation Share, usando essas ferramentas pagas, então do SEMrush, do Ahrefs. Então, eu coloco o meu cliente com os competidores e aí eu comparo o quanto de citações que o meu cliente está tendo versus competidores. Mesma coisa com as menções, né? E aí com isso eu consigo criar um score de visibilidade nas IAs e analisar também gaps de concorrências, né? Então, tem vários outros KPIs aí que você vê as ferramentas trazendo, como tipo AI Exposure Score. Depende muito da ferramenta que você vai usar, né? Então, se é o S-Ranking, se é o SEMrush, se é o Ahrefs, cada uma chama de um jeito. Mas o que nunca muda é que existe dentro dessa mensuração 2 KPIs, que é citação e menção. Isso nunca muda, porque independente das LLMs, elas trabalham dessa forma, né? Ou você é citado
né, e ou mencionado, né? Então, citado tem que ter o link, mencionado é apenas a menção à sua marca, tá? Então, isso que você precisa calcular. Você precisa ter uma forma, uma ferramenta que calcule o quanto que você está sendo mencionado e o quanto que você está sendo citado. Tem uma ferramenta específica que eu venho treinando ali com um cliente meu, que a gente vem usando, que ela é bem legal, que chama Profound, se você nunca ouviu falar, que basicamente você consegue cadastrar ali prompts específicos e aí colocar os seus competidores, e aí ela mensura o seu share of voice, né, de aparição nas IAs para aqueles prompts específicos, e aí você consegue gerar ali um share of voice que ele é um pouco mais claro, né, em relação à concorrência do que das outras ferramentas, que é algo mais genérico, mas em breve eu vou trazer também no canal, se você estiver assistindo esse vídeo aqui pelo YouTube, eu vou trazer aqui no canal outros vídeos, né, específicos sobre essa ferramenta, tá, que eu quero trazer para vocês, que é muito legal. Mas você também tem ali Manus AI, né, você tem como fazer mensurações usando o Perplexity, o Ahrefs, enfim, tem várias formas aí que você consegue fazer essas análises, tá? Então, em conclusão, pessoal, a busca mudou, né? Então, de tudo isso que a gente falou, a busca mudou, o jogo também mudou. Então, antes a gente olhava para tráfego, agora a gente está olhando para visibilidade, né? Então, o importante dentro de GEO é o quanto que você ou o seu cliente estão visíveis comparado com os seus competidores. Palavras-chave, elas continuam importando, mas não são mais o centro, porque a gente tem uma pesquisa que agora ela é muito mais personalizada, então vale muito mais ali a questão de o quanto que você aparece para prompts específicos, para entidades específicas, né? Então isso é muito importante, não só trabalhar com palavras-chave, mas entidades temáticas, clusters temáticos, né? Autoridade semântica é o que a gente chama de novo SEO off-page. A autoridade semântica, a gente pode te resumir ao quê? A quantas menções, como que essas menções estão sendo em relação à sua marca, se estão sendo positivas, negativas, neutras, enfim. Então, isso é o que a gente chama de novo SEO off-page, que seria o SEO de antigamente baseado só em link building, só em backlinks. E o link building, ele virou, olha só, o context building, né? Então, o link building, ele ajuda a construir contexto, tá? Mas não é mais necessário eu ter apenas link. Mas se você for colocar link, não se esqueça de ter um texto âncora, que ele tem que ser muito claro. E aí, quando a gente olha para GEO, o GEO ele depende de 3 grandes pilares, né? Que é Presence, Proof e Positioning, né? Então, presença, eu aparecer em outros sites, eu ter provas, dados, evidências que posicionam bem ali a minha empresa, e posicionamento, de forma geral, né? Eu ter clareza da especialidade da minha marca, tá? Medição é parte fundamental da estratégia. Como eu disse, apesar de a gente não ter ferramentas que são 100% accurate em relação à questão de IA, existem ferramentas, né? Elas já estão aí, então explore. Eu trago vídeos no canal direto sobre essas ferramentas, então explore os vídeos aqui para ver quais você se adapta melhor ali para o seu dia a dia, para o dia a dia do seu cliente. E o GEO, ele não, por fim, né, disso tudo, o GEO ele não substitui o SEO, ele expande o SEO. Então antes a gente falava só de SEO porque não existia um outro mecanismo de busca, né? Aliás, até existia um outro mecanismo de busca que não era o Google, né? O TikTok, Instagram, a gente também contabiliza como mecanismo de busca. Mas a forma como as pessoas buscavam não diferia tanto. Por isso que existiu a necessidade de eu criar uma outra matéria, né? Eu criar a matéria do GEO, porque ela é uma busca generativa. Por que generativa? Porque ela é adaptável, ela se adapta a quem está pesquisando. Então, diante disso tudo, pessoal, eu deixo a mensagem para vocês de que não achem que o SEO morreu. Fazer SEO continua sendo importante, como a gente viu ao longo de todo esse curso, mas deixar de fazer GEO vai te deixar para trás no mercado. Então, comece a fazer GEO já se você não faz ainda, né? Então, comece analisando o seu gap dos concorrentes ali, quais prompts que você precisa se posicionar, e comece a ganhar entidade temática para que você tenha menções e citações. Pessoal, se você chegou até aqui, fica o meu muito obrigado. Se você curtiu este curso todo, né, ou apenas esse módulo, enfim, eu só tenho um pedido para fazer para vocês, que é deixar um like
neste vídeo e se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui tem vídeo todos os dias praticamente aí da semana com novidades sobre o universo de IA, SEO, GEO. Então se inscreve no canal para que este conteúdo ele também chegue a outras pessoas, você espalhe conhecimento gratuito aí a outras pessoas, tá bom? E se você tem alguma dúvida deste módulo ou dos outros módulos, fique à vontade para comentar aqui embaixo, porque eu respondo a todos os comentários sem falta. Espero que vocês tenham curtido, vejo vocês aí num próximo vídeo ou num próximo curso e até a próxima. Tchau!